pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Como eu mesmo sou, Ele abençoou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos qual você. Cristo ama os pequeninos qual você. Como você é, salvo pela fé. Cristo ama os pequeninos qual você. Cristo ama os pequeninos qual você. Bom dia, crianças, tudo bem? Tá começando mais uma escola bíblica dominical aqui na Igreja Batista Bereana e a gente vai estar juntos aqui hoje para aprender mais da palavra de Deus, conhecer um pouco mais sobre o povo de Israel que a gente está estudando e também saber o que Deus quer para as nossas vidas, né? Aprender um pouco mais da vontade de Deus, o que Ele nos ensina na Sua palavra. E para a gente começar o dia de hoje, essa manhã de domingo, agora a gente está tendo um pouco mais de calor, não é mesmo? Nesses últimos dias também nós estamos tendo chuvas. Nós vamos cantar ao Senhor, agradecer a Ele através dos nossos cânticos e também lembrar de algumas verdades que Ele nos ensina na Bíblia. Nesse momento, para a gente começar a nossa escola dominical, a gente vai cantar uma música que diz sobre os passarinhos, sobre as flores, sobre como Deus cuida de cada uma delas e como Deus cuida de nós também, porque nós valemos muito mais que os pássaros e as flores. Sabe, essa música ela foi pensada lembrando de um texto lá de Jesus. Lá na Bíblia conta que Jesus um dia, ele estava no monte, ele estava ensinando as pessoas e ele estava ensinando as pessoas e falando para elas: Deus cuida dos lírios do campo, que são flores, Deus cuida dos passarinhos, Deus dá o alimento para eles, eles não trabalham, eles não plantam as coisas, mas mesmo assim Deus cuida deles e eles não morrem, não acontece nada de ruim sem que Deus permita. Então, vocês não valem muito mais que os passarinhos e que as flores do campo? Jesus pergunta isso para as pessoas. Por quê? Porque sim, nós valemos mais que os pássaros, nós valemos mais que as flores e Deus cuida de nós assim como Ele cuida da natureza e nós podemos confiar nele. Então vamos cantar juntos essa música. E por isso nós vamos cantar essa música que diz que Deus é bom pra mim. Então vamos cantar junto, ó. Deus é bom pra mim. Será que você consegue fazer rápido? Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, é bom. Deus é bom pra mim. Vamos cantar juntos então. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, oh. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele, vou, Deus é bom pra mim. Deus, Ele é bom pra mim, Deus é bom pra você, Deus é bom pra cada um de nós. E Deus, Ele está nos vendo, Ele vê as coisas que nós fazemos, as coisas que nós realizamos durante a nossa semana. Então, Ele sabe as coisas boas, Ele sabe as coisas ruins que a gente faz. Ele está vendo todas as coisas. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Então, Deus, Ele sabe de
todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares e Ele sabe todas as coisas que nós fazemos. E essa é um alerta para que a gente pense sobre o que nós estamos fazendo, se o que eu faço no meu dia a dia realmente agrada ao meu Deus. Então, nós vamos cantar essa música que nos ajuda a decorar esse versículo, que diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. A contemplar os maus e os bons. Deus está contemplando as coisas que nós fazemos, Ele está vendo, Ele enxerga, Ele nos vê. E para que a gente possa realmente fazer coisas que o agradam, está agradando Ele no nosso dia a dia, a gente precisa andar bem pertinho do nosso Salvador. Ele deu por nós a vida, Ele quer que nós andemos com Ele, para que Ele possa ensinar a gente qual é o melhor caminho. Então, hoje, agora, vamos cantar uma música que fala que nós somos como ovelhinhas de Jesus Cristo e nós precisamos andar bem pertinho do nosso Salvador. Ovelhinha de Jesus Cristo, ande bem pertinho do bom pastor. Os caminhos são perigosos, Ele quer guardar você com muito amor. Ovelhinha de Jesus Cristo, conte tudo, tudo ao seu bom pastor. Ele deu por você a vida, Ele quer guiar você com muito amor. Agora nós temos o nosso momento de versículos e a gente vai poder assistir as crianças e decorar os versículos durante essa semana. Nós estamos muito contentes com os seus vídeos, com a sua dedicação em decorar os versículos e aprender mais da palavra de Deus. Então vamos ver quem foram as crianças que decoraram Romanos 6:23. O pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus eterna Em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Mano, 6, de Deus. isso, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 3:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Jesus. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Em Cristo, nosso Senhor. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Parabéns, crianças! Vocês foram muito bem. Parabéns pela dedicação. Continuem decorando, memorizando os versículos. Quando a gente fala decorar vem de uma palavra que significa de coração. Lá no meu coração eu sei aquele versículo. Eu decorei, eu guardei no meu coração. E lembra do versículo que a gente decorou lá no começo? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós decoramos versículos, nós guardamos os ensinamentos de Jesus para que a gente possa andar de acordo com o que Ele quer para as nossas vidas. E agora eu vou chamar o tio Lucas, que vai ensinar o versículo da semana que vem. Então, bom dia a todos, né? Você está na presença da Igreja Batista Bereana, estamos aqui na nossa escola bíblica dominical e a gente fica realmente muito feliz de poder ter você conosco nessa manhã. E agora vamos para o nosso momento de memorização
de versículos, um momento importante, né? Decorar versículos é muito importante. E o nosso versículo de hoje se encontra em Hebreus, lá no capítulo 3 e no versículo 15. Nós vamos memorizar apenas a primeira parte, então Hebreus 3, 15. E diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos mais uma vez então repetir. Você pode ver que é um versículo bem curtinho, bem fácil de memorizar, né? Então se encontra lá no Novo Testamento, né? Lá no finalzinho da Bíblia quase. Hebreus capítulo 3 e versículo 15. Nós vamos memorizar aquela primeira parte que diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ok? Mais uma vez, para gravar, para memorizar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então esse versículo é um versículo muito interessante, porque ele nos fala, então, hoje se ouvides a sua voz. A voz de quem? De quem que ele está falando aqui, não é? A voz de Deus, né? A voz dele. Então, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que quer dizer isso, né? Endureçais o vosso coração. Né? Quando a gente fica, talvez com o coração teimoso, né? Aquela coisa de teimosia, né? Então, quando ouvimos a voz de Deus, né? Nós não devemos endurecer o nosso coração, nós devemos ficar teimosos, né? Irredutíveis, né? Quando você quer aquela coisa e talvez você não larga de maneira nenhuma. Então, quando você ouve a voz de Deus, você tem que dar ouvidos a ela e seguir, né? O que aquela voz diz. Então, hoje, se ouvides a sua voz, né? Se Deus estiver falando com você, se você ouvir a sua voz, não endureçais o seu coração. Talvez uma coisa importante aqui para nós colocarmos seria: como que eu ouço a voz de Deus, né? Como eu ouço a voz de Deus? O versículo está nos dizendo, né? Hoje, se ouvides a sua voz, agora, como eu faço, será, que para ouvir a voz de Deus, não é? Como eu faço, talvez, para perceber a voz de Deus? E na história de hoje você vai ver isso, não é? Nós vamos comentar um pouco sobre isso. Agora, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Talvez uma das maneiras, né, que podemos dizer que para podermos ouvir a voz de Deus é estar talvez em comunhão com Ele, em oração, não é? Talvez quando estamos em oração, né, quando fechamos nossos olhos, dobramos nossos joelhos, nós podemos, né, através da oração, através de uma vida lado a lado com Deus, né, de uma vida sendo dirigida por Deus, nós somos capazes de ouvir a voz de Deus. Então, é dessa maneira que ouvimos a voz de Deus, assim como o versículo nos diz aqui: hoje, se ouvides a sua voz, né? Você está falando de Deus aqui. Talvez se você ouvir, né, estiver em comunhão, estiver lado a lado com Ele, em oração, né? Aquela vida de leitura devocional, aquela vida de realmente seguir, né, os mandamentos de Deus. Não endureçais o seu coração. Nós estamos em escolas dominicais anteriores, né? Nós podemos ver várias histórias, né, ao longo da semana. Eu acredito que você tem nos acompanhado, e assim como essas histórias que nós estamos ouvindo, e também nessa de hoje, nós devemos dar ouvido, não é? Assim como esse versículo está dizendo, essa é uma das formas de nós darmos ouvidos a Deus, né? Ouvindo essas histórias e colocando elas em prática, não é? Todos aqueles ensinamentos que nós estamos aprendendo, né, desde o nosso começo da escola bíblica dominical até aqui, né? Tantas histórias, né, já foram contadas até aqui. Então, uma forma de talvez nós ouvirmos a voz de Deus é colocar em prática, não é? Tudo o que nós aprendemos até aqui, ouvir a voz de Deus é dessa maneira. É isso que o versículo está dizendo: hoje, se ouvides a minha voz, hoje, se você ouvir a voz de Deus, se você colocar em prática tudo que aprendemos e que também vamos aprender hoje, você vai conseguir ouvir a voz de Deus, e assim você vai conseguir ser dirigido, guiado por Ele. Então, uma coisa muito importante que eu quero lembrar aqui é que você grave, né, e nos mande, né, a memorização desse versículo que aprendemos hoje, Hebreus 3:15. Então, você que está nos assistindo, né, eu já tenho acompanhado e tenho visto que muitos de vocês já têm nos enviado vídeos memorizando versículos, né, e temos colocado aqui, e isso tem sido muito bom, né, e eu quero dar parabéns para vocês, né, que têm memorizado. Realmente, a memorização é muito importante. Então, eu quero pedir para que vocês continuem memorizando, né. Então, para a semana que vem, não se esqueça,
grave, né? Talvez peça ajuda do seu pai, peça ajuda da sua mãe, do seu irmão. Grave Hebreus 3,15, né? A memorização, e nos mande, que então na semana seguinte nós iremos transmitir, né? Todos aqueles que decoraram os versículos, nós iremos colocar aqui para mostrar, né? Para mostrar que você está conseguindo memorizar, para mostrar que também você está aprendendo, tá ok? Então não se esqueça, grave e nos mande Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso aí, crianças, mais um desafio para essa semana. Eu tenho certeza que vocês vão decorar ele e vocês vão ir muito bem. Vou estar esperando os vídeos aqui, viu? Agora, antes da gente ouvir a nossa história, que também vai ser com o tio Lucas, a gente vai cantar mais uma música. A gente vai cantar uma música que diz que existe um caminho cheio de luz e esse caminho é Jesus. E lá na cruz joga uma verdade, assim como uma água jorra de uma cachoeira, lá na cruz, a cruz está gritando uma verdade. E essa verdade é que vida temos em Jesus. Então vamos cantar essa música. Só Jesus, uma verdade jorra da cruz. Vida temos em Jesus. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há. E esse é só Jesus, uma verdade jorra da cruz. Vida temos em Jesus. Vida temos em Jesus. Agora nós vamos ouvir a história com o tio Lucas. Então ele vai vir aqui e a gente vai continuar vendo a história de Israel. Então a gente estudou os patriarcas, a gente fez a história de Abraão, a gente fez a história de Isaac, de Jacó, depois a gente estudou a história de José. E aí quando acabou a história de José, os israelitas, os filhos de Israel, que eram os filhos de Jacó, de Abraão, a descendência de Abraão, eles tinham ido para o Egito por causa da fome, então José recebeu os seus irmãos ali. E aí, semana passada, a gente viu que o povo cresceu, passaram-se 400 anos deles no Egito, e eles viraram um povo enorme, porque eles foram tendo filhos, os filhos cresceram, e teram outros filhos e outros filhos, e eles viraram uma grande nação. E aí veio um faraó que não conhecia José, porque eles passaram muito tempo, eles começaram a ficar com medo dos israelitas que iam dominar os egípcios, e aí eles viraram escravos. E aí semana passada a gente ouviu a história que a tia Rebeca contou de como Deus libertou o povo da escravidão do Egito para que eles voltassem à terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para Abraão. Então eles saem do Egito, Deus faz vários milagres mostrando que Ele está cuidando deles, e aí no final o que acontece? Eles ficam rebeldes, de coração duro. Bem diferente daquele versículo que a gente está decorando para essa semana, né? Que a Bíblia diz que quando nós ouvimos a voz de Deus, não devemos endurecer o nosso coração. Aquele povo endureceu o coração. Eles estavam vendo tudo que Deus estava fazendo para eles, como Deus estava cuidando deles, e mesmo assim eles ficaram com o coração duro, rebelde, eles não confiaram em Deus. Então, Deus fez com que eles ficassem mais 40 anos no deserto. E todas aquelas pessoas que saíram do Egito, adultas, elas morreram no deserto. E só os seus filhos que entraram na terra prometida. Eles tiveram consequências por causa do pecado. Então agora eles entraram na terra prometida. Deus abençoou, eles conquistaram a terra. E eles agora se estabeleceram como um país, uma nação, ali na terra prometida, em Canaã. E agora se forma a nação de Israel. Então agora eles têm um país ali, o país de Israel. E eles vão crescendo. E Deus cuidava naquela época, eles não tinham um rei. Deus cuidava deles através da sua palavra que Ele falava e também dos juízes que julgavam a terra. Esses juízes, sempre que tinha alguma coisa que acontecia, eles precisavam pedir o conselho de Deus. Então eles iam até os juízes
e pediam, olha, estou tendo esse problema, o que vai acontecer? Então os juízes que julgavam a terra, que os ajudavam nas lutas, quando vinha alguma guerra, alguma coisa assim, era assim que Deus estava trabalhando com o povo através dos juízes. Então, eles estavam dessa forma, né, ali na terra prometida. E hoje a gente vai continuar estudando então a história deles e conhecer o último dos juízes. Então a gente vai conhecer a história de um menino hoje que falou as palavras de Deus para o povo. Mas como será que foi isso? A gente vai descobrir agora. Muito bem, então depois de decorarmos os versículos, né, agora vamos para a nossa história. Então peço que você se sente, se acomode, vamos então para a nossa história de hoje. E na história de hoje vamos contar a história de Samuel. A história de Samuel vai ser a nossa história de hoje então. Nossa história se passa lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, e começa contando a história de Ana. Ana era casada com Eucana, seu marido. E Ana era uma mulher muito triste porque ela não poderia ter filhos. E por isso ela sempre ficava abatida, sempre muito triste. E certa vez, quando ela estava numa cidade chamada Siló, numa festa em que o povo dela fazia ali, então ela estava muito triste, muito abatida por não poder ter filhos, e a Bíblia diz que ela saiu no momento da festa e foi chorar, e foi lamentar por aquele filho que ela não poderia ter. Então ela estava lá no seu canto, chorando, triste, e a Bíblia diz que Eli viu ela chorando. Eli era o sacerdote do templo. O templo naquela época era como se fosse a igreja dos nossos dias, tá ok? O templo era como se fosse a igreja, e Eli seria aquela pessoa que cuidava do templo. Ele morava no templo, vivia ali no templo. Então Eli viu Ana chorando, pranteando, né? E muito triste. E ele chegou até a pensar, a Bíblia diz, que talvez ela estaria bêbada, né? Estaria embriagada por estar ali de cabeça baixa chorando. Mas então Ana conta para Eli por que ela estava tão triste. E ela fala, olha Eli, eu não posso ter filhos, por isso eu estou muito triste. Depois de Ana ter contado toda aquela situação para Eli, a Bíblia diz que então Eli diz para ela, o Deus de Israel te ouça, né? Deus ouça a sua oração, o seu pranto. E depois de Ana ter chorado muito e ter orado muito, pedindo a Deus um filho, e é uma coisa interessante que a Bíblia diz que ela prometeu a Deus que se ela tivesse um filho, ele iria ser consagrado a Deus. O que significa isso? Iria trabalhar lá no templo junto com Eli. Então os anos se passaram e Deus atendeu a oração de Ana, deu um filho para ela, e esse filho se chamava Samuel. Samuel era o nome dele. E então, assim como Ana tinha prometido para Eli, assim quando Samuel cresceu um pouquinho, atingiu uma certa idade, Ana foi levar Samuel para o templo, né? Lá onde Eli morava e se reunia ali. E uma coisa muito interessante para pensarmos agora é que assim como Deus ouviu a oração de Ana, assim também é conosco. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Ana, lembra que ela estava lamentando, estava chorando, estava orando ali naquela festa que tinha em Siló, e depois de passado algum tempo, Deus ouviu a sua oração e deu um filho para ela. Então isso é muito importante a gente gravar, tá ok? Deus ouve as nossas orações. Quando nós fechamos nossos olhos, né, e dobramos os nossos joelhos e elevamos nosso pensamento a Deus, falamos com Deus em oração, Ele nos ouve e atende às nossas orações. Então, como Ana tinha prometido a Deus que ela levaria o seu filho no templo, então assim se cumpriu. Quando ele atingiu uma certa idade, Ana o levou ao templo, e como vocês vão poder ver na figura, Samuel servindo no templo, né? Lembra que ele era sacerdote do templo e ele morava ali. Então Samuel começou a ajudá-lo ali no templo, né? A Bíblia diz que talvez Samuel seria como um filho para Eli, não é? E ele estava crescendo junto ali com ele no templo e o ajudando, né? Ajudando Eli nas atividades do templo. Uma coisa também importante para nós lembrarmos nessa história é que Eli tinha 2 filhos, mas a Bíblia relata em 1 Samuel que esses filhos eram filhos de Belial, filhos de Satanás, né? 2 filhos de Eli eram
homens maus, homens perversos, pecadores. E então Samuel foi crescendo ali no templo, servindo no templo, ajudando ali no templo. E a Bíblia nos conta que certa vez, numa noite, enquanto eles estavam dormindo, Samuel ouve uma voz dizendo: Samuel, Samuel. E então ele levanta e acorda e pergunta para Eli: escuta, Eli, o que você está me chamando? Né? Só tinha os dois no templo. E ele fala: eu não te chamei, pode voltar a dormir. Então mais uma vez ele ouve aquela voz: Samuel, Samuel. Então Samuel se levanta e talvez ele olhou para os lados e viu que só tinha ele e Eli, Eli, né? Então Eli disse para ele: escuta, Samuel, quando você escutar essa voz que está te chamando, quando você estiver escutando essa voz que está te chamando, talvez seja Deus querendo falar com você. Então a próxima vez que você ouvir essa voz, você diz: eis-me aqui, servo teu. Então Samuel tornou-se a deitar pela terceira vez. A Bíblia diz, então, novamente ele ouviu aquela voz: Samuel, Samuel. E assim como ele tinha falado para ele, então ele responde: eis-me aqui, servo seu. Então, como podemos ver nessa próxima figura, na figura 5, nós podemos ver Samuel olhando para o céu, não é verdade? Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu aquele chamado de Deus, que ele estava chamando, né, durante a noite. E Deus tinha uma mensagem para Samuel. Olha que bênção, Deus tinha uma mensagem para Samuel. E a Bíblia diz que essa mensagem não era uma mensagem tão boa, né? Talvez não era uma notícia tão boa, mas Samuel sabia que ele teria que ser obediente, não é? Teria que ser obediente e depois teria que contar aquilo ali para Eli. Então Samuel ouve aquela mensagem, e aquela mensagem se tratava de uma coisa muito importante. Deus tinha falado a Samuel que os dois filhos de Eli, né, que eu comentei lá no comecinho, que ele tinha dois filhos e que eles eram perversos. A Bíblia fala que eles eram filhos de Belial, né, filhos de Satanás. A Bíblia nos conta que Deus deu essa mensagem a Samuel, dizendo que os dois filhos de Eli iriam morrer porque pecaram contra Deus. Isso me trouxe à memória aquele versículo lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, no qual nos diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, né? O pecado nos leva à morte. Romanos 3:23 também, ali naquele capítulo de Romanos, diz o seguinte: que todos pecaram. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. E lá no versículo 6, versículo 23, Paulo então ali nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, assim como aqueles filhos de Eli, a Bíblia fala que eram desobedientes, os filhos de Satanás, aquele pecado deles, né, aqueles pecados que eles tinham cometido, iriam levar eles à morte. E essa era a mensagem que Deus tinha passado para Samuel. E então Samuel ouviu aquela mensagem e talvez ele voltou a dormir. Então no dia seguinte a Bíblia diz que Eli, né, ficou talvez muito apreensivo, né, ficou talvez curioso para saber o que Deus queria falar com Samuel. Talvez queria saber qual que era a mensagem que Deus tinha passado a Samuel. Então talvez nós podemos pensar que talvez Samuel estaria um pouco triste, né, estaria um pouco apreensivo, talvez, de ter que falar, né, aquela mensagem para Eli. Afinal de contas, Deus tinha dado essa mensagem que os seus dois filhos iriam morrer. E a Bíblia nos diz que mesmo essa notícia não sendo tão boa, Samuel foi fiel a Deus, né? Entregou aquela mensagem. Talvez essa mensagem, por mais difícil que seria, talvez para Samuel ter que contar para Eli, né, que os seus filhos iriam morrer, já pensou? Mesmo assim, Samuel cumpriu, obedeceu a Deus e falou aquela mensagem a eles, né? Deu aquela mensagem que Deus tinha dado para ele durante a noite. E uma coisa muito interessante para notarmos sobre Samuel é que, assim como Deus estava tentando falar com Samuel, lembra? À noite, chamando Samuel, Samuel. Assim como Deus estava tentando falar com ele, assim da mesma forma conosco. Deus o tempo todo quer comunhão conosco, quer falar conosco. Mas para isso nós precisamos aceitá-lo, né? Confessar nossos pecados. A Bíblia fala sobre isso, né?
confessar os nossos pecados. Lembra no versículo que a gente comentou, Romanos 3:23, a Bíblia fala que todos pecaram. Então é importante entender isso, que nós somos pecadores, né? E que o pecado nos leva à morte, né? Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. A primeira parte do versículo vai dizer isso, e na segunda parte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, da mesma forma que Deus estava tentando falar, né, com Samuel, assim conosco. Talvez Deus esteja tentando falar com você nessa manhã, não é? Talvez Deus esteja tentando se comunicar assim como ele falou com Samuel, mas Samuel só deu ouvidos para ele, né? A Deus, quando ele disse: eis-me aqui, servo teu. Talvez você, da mesma forma como Samuel fez, você também deva fazer. Mas para isso você precisa primeiro reconhecer que é pecador. Nós somos pecadores, não é? Muitas vezes nós temos inveja, muitas vezes nós temos ciúme, e isso a Bíblia fala que é na nossa natureza, a natureza pecaminosa, né? Nós sempre nos inclinamos para o mal, e para isso nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Ele é o único que pode nos purificar. João 14,6 vai dizer que o Jesus, palavras de Jesus, ele disse isso. Ele disse que ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é como se fosse uma ponte, né? Nós estamos aqui, talvez Deus estaria aqui, e essa ponte é feita por Jesus. Ele diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então talvez nessa manhã Deus esteja querendo falar isso para você. Jesus é o único caminho para a salvação. Talvez você está nos assistindo, talvez ainda você não tomou essa decisão tão importante. Caso você não tenha tomado ainda essa decisão, pense sobre isso, né? Dobre o seu joelho, fale com Deus em oração, assim como Ana, né? Nós vemos lá no comecinho, Ana estava chorando e clamando a Deus, não é? E pedindo a ele um filho, e Deus atendeu a oração de Ana. Da mesma forma conosco. Se você ainda não fez essa decisão, tome essa decisão hoje. Dobre o seu joelho, ore a Deus e diga: Deus, eu sou pecador, né? Eu sou pecador e necessito de Ti, necessito da salvação, né? Venha fazer morada no meu coração, venha habitar no meu coração, para que assim podemos ter comunhão, como o versículo, né, que eu disse, né? Para que nós podemos fazer essa comunhão, né? Jesus é o único caminho, né? João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, senão por Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, faça ela hoje mesmo, né? Não demore, né? Não espere para tomar essa decisão. É a decisão mais importante da nossa vida. E muitas vezes algumas pessoas podem dizer: talvez essa decisão é só para quando eu ficar mais velho, não é? Talvez essa decisão é só para quando eu ainda estou muito novo, ainda sou criança, talvez eu ainda estou crescendo um pouquinho, né? Eu vou esperar para tomar essa decisão, não é? Só quando eu estiver um pouco mais velho. Mas não espere, né? Não aguarde, né? Não espere você crescer. A Bíblia fala que aquele que realmente de todo o coração confessar, né, os seus pecados, Deus o purifica. Então, se você está nos assistindo e ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus como Salvador, dobre o seu joelho, feche a porta do seu quarto e assim como Ana estava orando a Deus, né, feche os seus olhos e leve os seus pensamentos a Deus e diga: Deus, eu sou pecador e necessito de salvação. Amém? Então, para encerrar essa nossa mensagem de hoje, essa história de Samuel, vamos fazer uma oração? Então eu peço que você que está nos assistindo, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração para nós encerrarmos esse tempo de mensagem, tá ok? Amado Deus e grandioso Pai, queremos, ó Deus, agradecer por esses momentos aqui na Escola Bíblica Dominical, de memorização, de cânticos. Obrigado, ó Deus, por o Senhor ter dado esses momentos tão preciosos para nós. Queremos, ó Deus, te pedir que assim como o Senhor ouviu, não é, a oração de Ana, que sabemos que o Senhor também ouve as nossas orações. Então, Senhor, eu peço que se há alguém que está nos assistindo e que talvez ainda não tenha tomado essa decisão, né, que possa tomar essa decisão de reconhecer Jesus como seu Salvador. Que possamos também, ó Pai, ser talvez como Samuel era, Pai, um jovem
um homem obediente, Pai, que também possamos seguir esse exemplo dele, que apesar de a notícia aquela mensagem talvez não ter sido tão boa, Samuel permaneceu firme, foi obediente a Deus. Deus, que possamos ser obedientes aos nossos pais, obedientes às nossas lideranças na igreja, aos nossos professores, enfim, todos os que nos cercam, Pai, que possamos ser assim como Samuel, jovens obedientes, pessoas obedientes. Eu oro então em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós acabamos então de ouvir essa história de como Deus falou com Samuel no meio da noite. Samuel, Samuel. E ele ouviu a voz de Deus, e ele conversou com Deus e foi obediente. Então Deus usa muito a vida de Samuel, e a gente vai ouvir mais a história dele semana que vem. A gente vai continuar vendo a história de Samuel quando ele ficou um adulto. Agora então, antes da gente revisar a história, nós vamos cantar mais uma música que diz que todas essas coisas que nós aprendemos, elas são fáceis de entender. Por quê? Porque tudo gira em torno da verdade que Jesus morreu na cruz por mim, para me salvar. Então vamos cantar essa música juntos. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. Criança, sem demora, aceitai a salvação. E agora é hora da gente revisar o que nós aprendemos hoje. Quem será que vai vir aqui para a gente revisar a nossa história? Então, gente, a gente vai contar até 3, a gente vai ver quem vai vir aqui para revisar a história hoje, beleza? Então conta comigo. 1, 2, 3. Oi, Pedrinho, tudo bem? Tudo com você? Tudo bem, bom te ver aqui na escola dominical de novo, eu estava com saudades. Eu também tava com saudade de vir aqui. Você estava assistindo a escola dominical em casa, Pedrinho? Sim, eu tava sim. Que bom, Pedrinho. Pedrinho, então hoje você vai me ajudar a revelar a história, beleza? Beleza, vamos lá. Então é o seguinte, eu vou fazer umas perguntas, eu tenho aqui umas perguntas e aí você responde pra mim, beleza? Beleza. Tá bom, então deixa aqui eu pegar as minhas perguntas, aí você vai responder pra mim. Vamos lá, pergunta número 1 da nossa revisão de hoje. Quando foi a casa de Deus? Por que a Ana estava triste? A Ana estava triste, ela foi à casa de Deus e ela estava chorando. Por quê? Porque ela queria um filho. Ela não tinha filhos, ela queria um. Então ela foi até a casa de Deus para pedir um para ele. Isso mesmo, muito bom, certa resposta. Aí, a segunda pergunta de hoje, ela diz assim: o que Ana prometeu fazer se Deus lhe desse um filho? Ana fez uma promessa, ela estava orando a Deus e ela fez uma promessa. Qual foi essa promessa? E se ela tivesse um filho, ela dedicaria ele ao Senhor. Isso, o que significava que ele dedicaria ele ao Senhor? Que ele ia servir no templo junto com o sacerdote. Isso mesmo, ele ia trabalhar no templo, ia fazer o serviço da casa do Senhor. Vamos lá, certa resposta. Pergunta 3. Pergunta 3 é uma pergunta muito importante. Como que nós chamamos as coisas que são contrárias à vontade de Deus? Pecado! Isso mesmo, todas as coisas que a gente faz que são contrárias à vontade de Deus se chamam pecado. Certa resposta. Agora, a quarta pergunta. Samuel estava dormindo. Será que as crianças de casa vão saber essa? Samuel estava dormindo. E aí ele acordou porque alguém estava chamando ele. Quem ele pensou que estava chamando ele? Vamos dar um tempinho para as crianças saber? Será que elas sabem? Será que você sabe? Sabe sim. Então qual é a resposta? Era Eli, ele pensou que Eli estava chamando ele. Isso mesmo, muito bem, Pedrinho, muito bem, Pedrinho. Aí agora vamos para a pergunta 5.
terceira vez que Samuel foi até onde ele estava, o que ele disse que ele deveria fazer? Quando a voz chamar Samuel de novo, era para ele responder: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso aí, e ele fez isso? Ele fez sim. Ah, muito bom, muito certo, certa resposta. Pergunta número 6. Se você crê em Jesus como seu Salvador, de que maneira Deus fala com você? Através da Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia é a palavra de Deus, é a forma como Deus comunica com a gente hoje. Agora, a próxima pergunta, pergunta número 7. Pergunta número 7 diz assim: o que aconteceu quando Samuel ouviu a voz de Deus? Deus conversou com Samuel e Deus falou com ele alguma coisa. O que foi que ele falou? Ele deu uma notícia boa? Como é que foi isso? Ele ficou muito triste porque Deus passou uma notícia triste sobre Eli. E ele ia ter que contar essa notícia pro Eli, né? Então ele estava muito triste por causa disso. Isso aí. Agora a pergunta número 9. A nossa pergunta número 9 diz assim: quando você lê um mandamento da palavra de Deus, o que você deve fazer? Obedecer. Isso mesmo, fácil, não é mesmo? Fácil de falar, difícil de fazer. Mas nós devemos obedecer à palavra de Deus. Pergunta número 9. A anterior foi a pergunta número 8. Agora a gente vai para a pergunta número 9 mesmo. Pergunta número 9 diz: qual foi a mensagem difícil que Samuel deveria entregar a Eli? Que os filhos de Eli iriam morrer porque eles estavam pecando contra o Senhor. Isso mesmo, é uma notícia tão triste, né? Porque os seus filhos haviam pecado e agora eles iam sofrer as consequências. E pergunta número 10, Pedrinho. Estamos acabando já. O que Jesus fez por você e por mim para que os nossos pecados fossem perdoados e a gente não tivesse que sofrer as consequências eternas do pecado? Ele enviou Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Isso mesmo, ele não ficou morto, não é mesmo? Não, ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso aí, certa resposta. Agora a última pergunta, a pergunta número 11. O que você precisa fazer para ser salvo dos seus pecados? Preciso reconhecer que eu sou pecador e pedir para Jesus morar no meu coração. Isso mesmo, creia nesse sacrifício que Jesus fez por você lá na cruz. Certa resposta, Pedrinho. Você prestou mesmo atenção na nossa história de hoje. Parabéns, ó. Muito bom mesmo. Parabéns. Obrigado. Então, pessoal, espero que você em casa também tenha respondido, tenha acertado todas as respostas, tenha prestado atenção na história e agora esteja prontinho para decorar o versículo e também para aplicar e ser uma pessoa obediente na sua vida, obedecer a palavra de Deus, aplicar as coisas que você está aprendendo na escola dominical, na igreja, com seus pais, na sua vida para ser alguém que agrada a Deus. Vamos orar para finalizar a nossa escola dominical de hoje? Beleza, então vamos abaixar a cabeça, fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos deu. Quero agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos guardou, o Senhor tem cuidado de tudo, apesar das dificuldades que às vezes a gente enfrenta. E o Senhor está no controle disso também, o Senhor tem cuidado e permitido. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada criança. Peço que o Senhor possa estar realmente trabalhando nos seus corações, que elas queiram decorar os versículos, que elas queiram andar perto do Senhor e elas queiram aplicar aquilo que elas aprenderam e elas sejam crianças obedientes aos seus pais, às autoridades que o Senhor coloca nas suas vidas e ao Senhor acima de tudo. É isso que nós pedimos, rogando por um ótimo domingo. Em nome de Jesus, amém. Amém! Bom domingo a todos, pessoal. Aproveite com o seu papai, com a sua mamãe, com a sua família em casa. Descanse, brinque, tenha um tempo juntos. E não esqueça que hoje à noite a gente tem culto. Então a gente vai estar esperando você aqui no culto. Se você puder vir, venha aqui na igreja. Se você não puder vir, assista em casa. Não deixe de assistir o nosso culto de adoração ao Senhor na sua casa. Beleza, pessoal? Nos vemos semana que vem. Tchau!